Muito bem, meus estimados alunos e amantes do conhecimento da química. Esta aula, então, é uma continuação da aula anterior, onde nós iremos fazer uma análise dos resultados experimentais da aula, do experimento feito sobre o poder calorífico e alguns aspectos ambientais dos seguintes combustíveis: etanol, gasolina e óleo diesel. Bom, mesmo que você não seja o meu aluno físico, acredito que você deve ter assistido a aula anterior e sabe do que se trata todos esses dados que nós vamos colocar aqui. Mas, por desencargo de consciência, deixa eu só dar uma relembrada rapidamente aqui do o que nós fizemos no laboratório. Então, nós pegamos uma certa quantidade de água, que são 100 ml de água, colocamos dentro de um becker, medimos a temperatura inicial da água, desses 100 ml, a temperatura inicial. Então eu vou aqui deduzir alguns valores, só para mostrar, só para fazer a análise que vocês devem fazer após a realização desses experimentos. Então, digamos que a temperatura inicial da água fora de 20 graus Celsius. Bom, essa temperatura inicial, deduzimos que ela seja a mesma para todos os grupos e em todos os 3 experimentos, porque foram feitos todos na mesma aula, os 3 experimentos, e a fonte para se obter essa água foi a mesma para todas as bancadas, todas as equipes. Então, deduzimos aqui 20 graus Celsius, mas esse dado é um dado coletado lá na hora. E aí queimamos uma certa massa de combustível, e eu sugeri que era para começar com etanol. Essa sugestão aqui não tem nada além de apenas a minha preferência. Preferia de etanol, e depois a gasolina e depois o diesel. Apenas porque a quantidade de carbono vai aumentando proporcionalmente aqui do etanol para a gasolina e para o diesel. Apenas isso, mas essa ordem pode ser alterada. E aí, após queimar uma certa massa desses combustíveis até a água chegar na temperatura final de 60 graus Celsius, apagou-se o fogo e mediu a massa final do combustível queimado. Antes de iniciar a queima, também foi medido a massa inicial da lamparina com o combustível. Então, sugerimos aqui, digamos aqui, que a massa somada à massa da lamparina com o combustível dentro antes de ser queimado, digamos que aqui do óleo diesel fosse 120 gramas, aqui do etanol 105 gramas, aqui da gasolina vamos colocar 110 gramas. Então, atingida a temperatura final da água de 60 graus Celsius, deduzimos que seja uma temperatura considerável para nós analisarmos. Então, nós temos aqui 60 graus Celsius, a temperatura final para todas as equipes, porque foi sugerido que quando chegasse nos 60 graus Celsius, encerrasse a queima, a combustão. E aí, então, pesou para nós medirmos a massa final, tanto da lamparina como do combustível que restou. Então, digamos que aqui do óleo diesel, digamos que foram queimados 8 gramas. Então, 112 gramas. Do etanol, nós vamos colocar aqui que foram queimados 20 gramas. Então, aqui vamos colocar aqui 185 gramas. 185 gramas. Opa, 185 gramas. 85 gramas. 85 gramas. E da gasolina, vamos sugerir que queimou 10 gramas. 100 gramas. Muito bem. Então, nós temos aqui, portanto, a variação da massa. Então, nós sabemos quanto de combustível que fora queimado. Tá? Então, aqui a variação da massa. Nós temos aqui para o óleo diesel, portanto, 8 gramas. Para o etanol, nós vamos ter 20 gramas e para a gasolina, 10 gramas. Bom, isso aqui é só dados fictícios de que para nós fazermos uma análise
da aula experimental. Certamente, na hora de executar o experimento, esses valores aqui, esses valores serão diferentes. Tá? Então, isso aqui, lembrando, é só para nós fazermos a análise. Então, digamos que chegamos nesses valores aí. Bom, aí a variação da temperatura, sim, sempre quando nós falamos variação, simbolizado por esse deltazinho, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação vai ser a mesma para todos. Assim como a temperatura inicial e a final é a mesma para todos, a variação também será a mesma. 40, 60 menos 20, que dá 40 graus Celsius para todos. Aí nós vamos analisar a quantidade de calor liberado na queima de cada combustível, lembrando que essa quantidade de calor ela deve ser também o mesmo resultado para os 3 combustíveis, uma vez que a quantidade de água, tá? A quantidade de água aquecida é a mesma para os 3 experimentos e a variação de temperatura é a mesma para os 3 experimentos. O que vai variar é a massa de combustível queimada. Então, a quantidade de calor nós vamos determinar pela fórmula da calorimetria. Quantidade de calor igual a massa de água vezes o calor específico da água, simbolizado por esse Czinho, e vezes a variação da temperatura. Então, esse valor aqui é o mesmo para todos, que é a massa de água, 100 gramas, 100 ml de água corresponde a 100 gramas de água. O calor específico da água é 1 caloria por graus Celsius, valor tabelado, e a variação de temperatura, aqui nos nossos valores fictícios, será 40 graus Celsius para os 3 experimentos. Deixa eu só arrumar esse 4 aqui que ficou horroroso. Então, vamos colocar aqui 40. Bom, não ficou lá aquelas coisas, mas ficou melhor. Então, a quantidade de calor nós vamos calcular por esta equação. Vamos substituir os dados, então. 100 gramas vezes 1 caloria por graus Celsius vezes 40 graus Celsius. Bom, como nós estamos procurando calor, nós já aprendemos a trabalhar com essa equação em aulas anteriores aí. A quantidade de calor, nesse caso, vai ser dada em calorias. Tá aqui, quantidade de calor, calorias a unidade, tá? Então, esse gramas corta com esse gramas, divide, né? A linguagem correta, né? Não corta. Esse graus Celsius divide com esse graus Celsius e 100 vezes 1 dá 100, 100 vezes 40, nós vamos obter 1 vezes 4 dá 4, seguidos de 3 zeros. Ó, 1, 2, mais um zero do 40. Então, nós vamos ter 4.000 calorias. Então, ou 4 quilocalorias, tá? Se quiser também, como foi especificado em calorias, vamos deixar 4.000. Bom, a quantidade de calor liberada é a mesma, por quê? Porque a massa de água aquecida é a mesma para todos os combustíveis queimados e a variação de temperatura é a mesma também, porque nós determinamos que quando chegasse nos 60 graus, deveria-se então encerrar a combustão, encerrar a queima. O que muda, o que deve mudar no experimento de vocês é isso aqui, inclusive vou destacar em vermelho, olha. O óleo diesel queima uma certa quantidade para obter este tanto de calor. O etanol queima uma certa quantidade para obter esse mesmo tanto de calor e a gasolina queima uma outra quantidade, uma outra massa. Então, a massa do combustível queimada, sim, ela deve ser diferente para os 3 combustíveis. Agora, esses valores, essa tendência 8 para o óleo diesel, ou seja, essa tendência de maior massa para o etanol, a massa intermediária para a gasolina e a massa menor para o óleo diesel, deve ser uma tendência que iremos observar no experimento. Mas, como eu disse para vocês, experimento é experimento. Nem sempre as coisas saem da forma como nós desejamos. Mas se ele for bem executado, esperamos que siga
esta tendência aqui, pois é esta tendência teórica aqui, ela não deve falhar, uma vez que, se vocês levarem a coisa a sério, bem feitinho. Mas vamos analisar, né? Vamos ver, vamos esperar, vamos ver o que sai. E aí, para nós calcularmos o poder calorífico, que também vai ser diferente para cada um dos combustíveis queimados, porque o óleo diesel tem um poder calorífico, o etanol tem outro poder calorífico, a gasolina tem um poder calorífico. Nós vamos calcular com esta equação aqui, ó. Vamos simbolizar o poder calorífico por PC. Nós vamos pegar vamos pegar a quantidade de calor liberado. A fórmula é a massa de água aquecida, o calor específico da água e a variação de temperatura, divididos pela variação da massa do combustível. Observe que isso aqui, ó, este valor é esse valor que nós calculamos, ou seja, 4.000. Esse valor aqui será o mesmo para os três combustíveis. 4.000 calorias nesses valores exemplificados aqui. Repito, tá? Que cada equipe vai obter os seus valores experimentais. Então, aqui é um valor forjado que eu coloquei apenas para nós analisarmos e eu explicar como que vocês devem fazer a análise do experimento de vocês. Então, vamos fazer aqui o cálculo aqui, seguindo esses meus valores aqui fictícios. Então, o poder calorífico para o etanol vai ser 4.000 dividido pela variação de massa do etanol. Olhe, veja aqui, antes de queimar era 105 gramas a lamparina com o etanol, após queimar passou a 85 gramas, ou seja, então nós temos 20 gramas queimado, então vai ser 4.000 dividido por 20, nós vamos obter, então, o poder calorífico. Aqui, a unidade, tá? A unidade aqui é calorias, e aqui é gramas. Então, a unidade vai ser calorias por gramas, tá? Então, aqui, deixa eu colocar a unidade aqui, caloria por grama. Então, a unidade divide com essa outra unidade, 0 dividido com 0 aqui, ou seja, vai ser 400 dividido por 2 vai dar 200, ou seja, 4.000 dividido por 20 vai dar 200. 200 calorias por gramas no caso do etanol. Então, vamos colocar aqui 200. Repetindo o mesmo cálculo para o óleo diesel, nós vamos ter o poder calorífico para o óleo diesel, 4.000 divididos por 8. Então, vamos efetuar esse cálculo aqui. Meu cérebro não está funcionando muito bem, mas eu sei que na tabuada do 8 tem o 40, que vai dar 5. Então, aqui acredito que nós vamos obter 500, ou seja, vamos ver aqui, 5 vezes 8, 40. Muito bem, 0, 2, 0, 0, 500. Então, aqui nós vamos ter 500 calorias por gramas, o poder calorífico do óleo diesel, e para a gasolina nós vamos ter o poder calorífico igual 4.000 dividido pela variação da massa da gasolina, que é 10. E 4.000 dividido por 10 vai dar 400. Observe, então, esta tendência que, teoricamente, deve obedecer, tá, os valores experimentais que vocês vão obter. Ou seja, o etanol, um poder calorífico menor que o óleo diesel, e que o óleo diesel também tem um poder calórico muito maior que a da gasolina. Ou seja, então, esta é a tendência, mas
vamos ver os resultados, os dados de cada um. Feito isso aí também, estimados alunos, vocês deverão analisar algumas questões interessantes que são colocadas lá para vocês no roteiro e que eu vou lembrar-lhes aqui. Vocês devem observar o seguinte, que o óleo diesel, tá? O óleo diesel, ele tem uma estrutura muito maior que os outros combustíveis. O óleo diesel ele vai ter entre uma média de 12 a 22 carbonos na sua estrutura. Ele vai ter vários carbonos em sua estrutura, aí ligados, os hidrogênios ligados nele, tá? E bastante carbonos. O etanol, a fórmula estrutural dele é essa aqui, com 2 carbonos, 1 oxigênio, 6 hidrogênios, e a gasolina, ela também é uma mistura, né? Ela vai ter de 6 até 10 carbonos aí. Então, poderíamos colocar aqui 8 carbonos aqui, representando a gasolina. O octano, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Observe então a estrutura assim. Aqui nós vamos ter os hidrogênios, aprendemos muito bem isso aqui em química orgânica, né? Todos os carbonos com seus respectivos hidrogênios aqui. Então, o que vocês devem analisar é o seguinte: analisando então a estrutura química do óleo diesel, do etanol e da gasolina, o que dá para nós deduzirmos desses poderes calóricos de cada um desses combustíveis aqui? Será que há uma tendência, quanto mais carbono, maior esse poder calórico, quanto mais carbono, mais difícil de queimar, quanto menos carbono, mais fácil, mais inflamável ele é, mais fácil de ser queimado, mas menos energia ele vai liberar? Esses são alguns aspectos que vocês devem analisar também ao findar esse experimento. Outro aspecto importante também, por que é usado o óleo diesel como combustível de veículos pesados, caminhões, ônibus e assim sucessivamente? Por que não se usa a gasolina? Por que não se usa o etanol como combustível? Ou vice-versa, por que não é comum nós termos carros pequenos, automóveis, movidos a óleo diesel? Se bem que existe alguns, né? Mas não é muito comum, e quando nós temos algum veículo cujo motor é movido a óleo diesel, o valor dele é muito maior, exorbitante, porque o motor deve ser maior, deve ser um motor muito mais potente. Então, são fatores que vocês devem analisar também, que está proposto. Outro ponto importante também é as vantagens e desvantagens de cada um desses combustíveis. Tá? Quais são as vantagens de nós usarmos o etanol, vantagem de usarmos a gasolina, vantagem de usar o óleo diesel como combustível, e qual deles é mais poluente. Isso aí ficou bem visível ao fazer o experimento. Ao queimar os combustíveis, vocês analisaram então a fumaça da queima do etanol, que tem um aspecto, essa fumaça. A fumaça produzida pela queima da gasolina tem outro aspecto, e a fumaça também da queima do óleo diesel tem outro aspecto, um aspecto importante para nós analisarmos as questões ambientais, as questões do meio ambiente relacionado à poluição. Esses são fatores importantes que vocês devem ter analisado e que nós vamos discutir em sala de aula. Não vou adiantar todas as respostas aqui, mas dei o encaminhamento. Aqueles que não são os meus alunos de sala de aula física poderão estar colocando aí, se quiser, esses questionamentos. Se tiver interesse, eu posso encaminhar por e-mail, então mesmo postar posteriormente a vocês, e vocês poderão então sanar essas dúvidas que ficarem aí, tá? Ou então eu posso até gravar um vídeo específico analisando todas essas questões levantadas aqui. Mas o certo é que nesse momento eu não vou respondê-las uma a uma, porque iremos
comentá-las e discuti-las em sala de aula e fará parte da avaliação de vocês. É isso aí, um abraço e até mais.